Olá, meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui nessa noite para poder compartilhar com vocês uma pequena porção da Palavra de Deus. E nessa mesma oportunidade eu quero dar continuidade à nossa temática, falando baseado no livro de Abacuque, O Justo Viverá pela Fé. Nessa noite, o nosso tema é Quando a Alma Está Atribulada. Eu quero lembrar um pouquinho o que aprendemos domingo passado. O livro de Abacuque nos ensina que o justo viverá pela sua fé, ou seja, não é pelos prognósticos ou pelas probabilidades humanas, mas unicamente pela sua fé. E viver pela fé se torna uma arte. Por quê? Porque não é fácil viver pela fé. Viver pela fé não é algo natural, porque a fé é o que? É um dom da graça de Deus. Vai contra o nosso raciocínio lógico de causa e efeito. Portanto, viver pela fé é algo assim sobrenatural. O segundo ponto que nós aprendemos domingo passado é que a fé ela não descarta a razão, em hipótese alguma. Não é porque temos fé que não podemos pensar. A fé em Deus não exige que o indivíduo conecta ou cometa um suicídio intelectual. Contrário do que muita gente pensa, a fé ela é justamente o exercício pleno da sua razão com a confiança em Deus. O que não pode acontecer, a gente entende que é a sua razão ser maior que a sua fé. Então, sem fé, a razão acaba perdendo a razão. Por isso, a sua fé precisa ser maior do que a sua razão. E aí, pensando sobre isso, como a gente viu no domingo passado, o livro de Abacuque, na verdade, é o diário de um homem em crise. Quando a gente lê, por exemplo, aqui o capítulo 1, do verso 2 até o verso 4, o texto está dizendo o seguinte: Até quando clamarei e não escutarei, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. E por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Abacuque, ele era uma pessoa crente, um homem de fé, um profeta de verdade e na verdade. Mas ele estava atravessando uma crise. Portanto, o que a gente aprendeu é que na arte de ter fé a gente precisa entender que algumas coisas elas vão acontecer na nossa vida e a gente precisa estar preparado para isso. A primeira coisa que a gente aprende na arte de ter fé, que é algo sobrenatural, é um dom da graça de Deus que é derramado sobre nós, é que a fé ela não dispersa o sofrimento. Como assim? Nesse mundo ainda sofreremos pelas consequências do pecado, seja eles dos nossos pecados ou de outras pessoas. Eu costumo sempre dizer que o sofrimento chega até nós através de três caminhos. Um deles é através de nós, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Outro caminho é através das escolhas e decisões de outras pessoas. E o outro caminho é justamente pela atuação do diabo sobre a vida das pessoas, através das suas armadilhas, através das suas ciladas, fazendo com que a gente sofra. Então é preciso que a gente esteja preparado. A gente vai, nesse mundo, passar por perdas, sofreremos pelo homem exterior que se corrompe a cada dia, a gente vai envelhecendo, a gente vai adoecendo, a gente vai sofrer por causa da perseguição pelo nome de Cristo, a gente vai sofrer com a humilhação do pecado, a gente vai sofrer pela instabilidade e a incerteza que a gente tem da vida, do amanhã ou do depois, as dúvidas, preocupações, ansiedades. A gente vai sofrer decepções porque nem tudo é só vitória, é só sucesso. Temos os nossos momentos de frustrações e decepções, de derrotas, e precisamos ser fortes e estarmos preparados para tudo isso. A gente sofre pela instabilidade e pela incerteza da vida. A gente sofre por mil coisas. Às vezes coisas pequenas, mas a gente potencializa tanto aquilo ali
e aquilo acaba se tornando um gigante em nossas vidas. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que a nossa fé em Deus precisa ser maior do que todas essas coisas. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus infinito, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que se importa por cada um de nós. A fé, então, ela não dissipa o sofrimento. E, com efeito, o sofrimento, por causa da fé em Cristo, se torna um caminho para a gente se fortalecer ainda mais, confiando plenamente no nosso Deus. Como assim, pastor? Por quê? Porque a nossa fé, ela vai nos capacitar a vencer as batalhas do dia a dia, o dia mau, os problemas que vão surgindo. Então, essa fé em Cristo nos capacita a sermos cada vez mais fortes. Torna-se, na verdade, a academia da alma, a universidade do caráter do crente, a escola da santificação. Então, quando vem o sofrimento, né, e a gente passa por ele, confiando plenamente no Senhor, né, é maravilhoso. E a gente precisa entender que a gente vai sofrer, que nesse mundo a gente passa pelo sofrimento. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que fala que sofremos porque estamos em pecado. Pode até ser resultado do pecado, mas não significa necessariamente que você está em pecado. O sofrimento vem, como eu já disse antes, por 3 caminhos, 3 vertentes. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 16, verso 33, que ele disse o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, e nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso porque, humanamente falando, ele enfrentou as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas tribulações que nós hoje sofremos. E ele tinha plena certeza do que estava falando, e ele tinha plena certeza do que poderia e está acontecendo conosco no dia a dia. Mas infelizmente a gente se depara com muitos pregadores que trazem mensagens como o canto da sereia. O que é a mensagem do canto da sereia? Essa mensagem é uma mensagem contemporânea, é uma mensagem baseada na prosperidade, de que nada vai nos acontecer, e se estiver acontecendo alguma coisa é porque estamos em pecado, né? E isso acaba iludindo muita gente. Na mitologia grega, as sereias eram seres demoníacos, capazes de atrair qualquer um que ouvisse o seu canto. Os marinheiros eram seduzidos pelo belíssimo som que saía do seu canto. Eles se descuidavam da embarcação e acabavam naufragando. Por isso, em algumas histórias, como a de Ulisses, ao regressar de Troia, ele pediu para ser amarrado ao mastro de sua embarcação. Por quê? Porque ele queria ouvir o canto da sereia, mas sem correr o risco de ser atraído por seu encanto, né? Então, o que a gente aprende com isso? É que o atual canto da sereia hoje, na versão do Evangelho contemporâneo, é representado justamente por esse movimento em curso de pregação de prosperidade, de saúde e bem-estar, ou de que o Evangelho tem como fim trazer prosperidade, trazer saúde, né, trazer bem-estar. Ainda mais recentemente o Evangelho coach, né? Ou seja, faça isso, que Deus vai lhe dar a vitória, aquela coisa toda, né? Que é o mesmo Evangelho da prosperidade. Esse é o Evangelho que a gente costuma chamar de Evangelho canto da sereia. Engana as pessoas, né, prometendo coisas grandiosas, conquistas valiosas, e as pessoas acabam sendo iludidas sem encarar a realidade que de fato
acontece com todos nós, as frustrações, as perdas, né, as decepções, do qual a gente precisa estar preparado e nos fortalecer para esses dias difíceis, né, que todos nós passamos. Então, para usarmos assim uma linguagem paulina, podemos dizer que esse tipo de evangelho é doutrina de demônio que encanta e arrasta e afoga o fiel no mar da cobiça. Tudo em nome de Cristo. E aí, dito isto, eu quero ainda compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor, falando sobre essa questão da alma atribulada. Na estrada da fé, 3 coisas atribularam o coração de Abacuque. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa noite. A primeira coisa é a inação de Deus. Segunda coisa é a iniciativa de Deus. E a terceira é o instrumento de Deus. E isso é impressionante. Por quê? Porque primeiro Abacuque ele está atribulado porque Deus está em silêncio. Depois ele fica mais atribulado porque Deus toma uma iniciativa. Vou fazer acontecer. E por fim ele ficou ainda mais atribulado, acima da medida, porque Deus fará uso de um instrumento que ele acha não convencional. Que instrumento é esse? Usar o povo babilônico, o rei Nabucodonosor, um rei mau, um povo pecador, um povo idólatra, sanguinário, para castigar o povo de Judá. Então Abacuque entendeu, como vimos no domingo anterior, que isso não era conveniente. Como assim, Deus? Vai usar um povo tão perverso para nos castigar por causa do nosso pecado? E aí a gente começa a pensar o seguinte: ora, se Deus fica calado, perturba. A gente quer uma resposta de Deus, não queremos? Então quando Deus fica calado, a gente fica perturbado. Se Deus fala, a gente fica mais perturbado ainda. Foi o caso de Abacuque. Abacuque estava inquieto porque Deus não falava nada. Quando Deus respondeu a Abacuque, Abacuque ficou muito perturbado. E aí, se Deus começa a agir, né, conforme o que ele tem planejado, conforme o propósito dele para a nossa vida, dependendo de como ele age, a gente fica ainda mais atribulado. Quanta tribulação! Era exatamente isso que estava acontecendo com Abacuque nesse momento. E eu pergunto a você que está nos assistindo nesse momento, você já se viu assim, numa situação como essa? Deus ficou em silêncio, você ficou perturbado. Deus falou, você ficou insatisfeito com a resposta de Deus. Deus agiu, você ficou mais atribulado ainda, porque a forma como Deus agiu, né, não era a forma que você esperava. E isso te deixou inquieto. Os dias de Abacuque, irmãos, não foram dias fáceis, eram dias muito maus, dias difíceis. O povo de Israel já havia sido conquistado, agora restava somente Judá. O profeta, ele amargava primeiramente o silêncio de Deus em face da decadência total da justiça da nação. Josias, aquele rei bom de Judá, ele havia morrido. Quem o substituiu no trono? O seu filho Jeoacás. Jeoacás reinou por 3 meses e foi deposto pelo faraó egípcio, faraó Neco. E Neco promoveu Jeoaquim ao posto de rei de Judá. E o reinado de Jeoaquim teve como marca o materialismo, a violência e a injustiça em todas as áreas. O que Jeremias descreve para nós em seu livro, no capítulo 22, no verso 13 até o verso 19? Jeremias ali ele contrasta com o que estava deixando Abacuque atribulado. Abacuque capítulo 1, do verso 2 até o verso 4. O profeta ele está dizendo o seguinte: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Isso inquietava Abacuque. Porém, lá em Jeremias, capítulo 22, verso 13 até o verso
19, Jeremias, ele está dizendo o seguinte, olha só, quero deixar para vocês aqui, Jeremias, capítulo 22, do verso 13 até o verso 19. Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos e os seus aposentos com injustiça, que faz com que o seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga o salário. Né? Só baseado aqui no verso 1, a gente percebe que era exatamente isso que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Então, Abacuque se depara com toda essa situação de mal, de pecado, de injustiça que estava acontecendo com seu povo. Abacuque, um homem de fé, que confiava plenamente no Senhor, piedoso, ele sofria por não conseguir conviver com tamanha maldade e tamanho pecado. O que ele faz? O profeta Abacuque começou então a orar e a interceder pela situação. E aí vem a surpresa. Que surpresa! Porque foi quando Abacuque, irmão, se envolveu, abraçou a situação e começou a orar, seus pesadelos aumentaram e a sua alma ficou atribulada. Por quê? Porque Deus não respondia. E quando Deus respondeu de uma forma inesperada. Ele não esperava aquilo. E aí a gente vai falar um pouco sobre a inação de Deus. Para falar um pouco sobre isso, nós vamos deixar para o próximo domingo. E eu gostaria que você estivesse atento ao que Deus deseja falar para você nesse domingo e nessa noite. O mais importante, ao meditar na palavra de Deus, é que a gente, em meio a toda essa tribulação que nós estamos vivendo, Curiri alagado, ruas alagadas, as pessoas deixando as suas casas, cultos cancelados, a gente não está podendo ir à igreja, né? E tantas outras coisas que vêm acontecendo no nosso estado, a gente precisa entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Vale a pena a gente confiar no Senhor, esperar no Senhor, obter a resposta de Deus e seguir com o que Ele tem planejado para as nossas vidas. Abacuque nos ensina muito sobre isso. Abacuque traz para nós a palavra que o justo viverá pela sua fé. Não importa o que aconteça. A sua fé, ela não pode estar alicerçada no que você tem, nas suas coisas, nos seus bens, nas probabilidades, diagnósticos ou prognósticos humanos. A sua fé precisa estar alicerçada em Deus. E isso vai lhe dar toda a força, toda a sabedoria para você seguir em frente diante de todas as adversidades e problemas que você enfrentar nessa vida. Amém? Eu quero orar por você, para que Deus esteja te abençoando, para que você tenha uma semana frutífera, uma semana próspera, uma semana abençoada. Feche seus olhos onde você está agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, nesse momento, nessa noite, pela Tua palavra. Que o Senhor a cada dia venha abençoar a vida da Tua igreja, a vida dos Teus servos que estão em casa neste momento. Derrama a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria em cada coração e que a gente tenha uma semana guardada, protegida pelo Senhor, orientada pelo Senhor através do Teu Espírito Santo. Eu peço a Tua bênção, ó Pai, e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Fica na paz do Senhor.